Bom, hoje eu tô aqui em Beverly, em Massachusetts, com dois dos meus amigos aqui, Kenny e a Pamela. Eles são americanos, mas moraram 25 anos no Brasil. Então vocês vão perceber que são brasileiros, né? Com a carinha americana. Bom, e aqui, daqui a pouco eles vão se apresentar, mas aqui é o livro dos guest books, dos convidados. Angela, Guest books. verifica, mudou o cara. Começa outra vez? Não, é só pra ver se a gente desenquadrou. Não, tá bom. Tá igual? Obrigada. Então a gente tá aqui com o livro dos hospedados, ou o livro dos convidados, né? Que é o Guest Books, que ele tem. Essa aqui não é a primeira edição deles. A primeira edição já foi muitos anos atrás. Só que eles não têm mais essa edição porque eles são casados há 50 anos. Então, assim, o primeiro livro já se foi há muito tempo, mas hoje a gente vai falar sobre hospitalidade, porque melhor do que um casal que já está há 50 anos juntos, eles realmente sabem como é hospedar pessoas, né, durante muito tempo, por muito tempo. E eles hospedaram pela primeira vez em Nova Jersey, aqui perto de onde a gente está, né? Não é tão longe, fica uns 4 horas. Então, eles vão contar pra gente um pouquinho como foi essa experiência de... Como é que eles abriram o coração deles pra isso. Eles são... O Kenny, ele é filho de pastor. É um missionário, pastor. A Pamela não. Mas nasceu com o coração missionário, porque quando ela casou com o marido, que já era missionário, ela pensou que ia pro Brasil e nunca mais ia ver os pais e a família. Ou seja, um coração missionário de verdade. Ela, ia e ela não sabia se ia ver de novo, e Deus permitiu que ela visse. Não só visse, né? Voltasse pra cá, ela tava com o coração aberto. Mas enfim, vamos falar de hospitalidade. E, Pamela, vocês podem se apresentar um pouquinho e falar, né? Foi 50 anos que vocês são casados, enfim, se apresentar um pouquinho. Sim, é uma alegria participar aqui com a Luciana, e hoje ela ficou hospedada aqui com a gente, né? Alguns dias atrás. E no Brasil, a gente, quando morava em Goiânia e também em Matão, onde moramos 10 anos em Matão, no estado de São Paulo, e também 10 anos em Goiânia. E sempre a gente tinha hóspedes, sempre pessoas vinham para estar na igreja em Goiânia para ver a comunidade evangélica naquele tempo. E como em Goiânia a gente tinha a maior casa de todos os presbíteros na igreja, então muitas vezes perguntavam para a gente: vocês podem hospedar? E eu comunicava com a Pamela e conversávamos, e às vezes não dava certo, outras vezes dava, e muita gente hospedou em casa. E uma das coisas que a gente sempre tentou pôr, né, que as visitas se sentem em casa. Então a gente dizia, né, sentem-se em casa, a casa é nossa. E assim, querendo que eles tomassem liberdade para se virar, para perguntar. A casa é sua, não nossa. Como? Você disse que a casa é nossa, mas você quer dizer que a casa é sua. Exato. Ele disse a casa é nossa, mas é de todos nós, dos visitantes também, né? A casa é sua. E a gente fez o máximo para que todos pudessem sentir bem, ser hospedados. O pessoal que vinha para nossa casa em Goiânia muitas vezes não tinham condução, então a gente levava para o culto, ou levava para entrevistar os pastores principais, e sempre foi uma alegria para a gente. A primeira coisa que a gente percebeu que era importante abrir nossos corações para as pessoas que vinham para casa, e que eles podiam sentir a vontade, a alegria, e também a alegria para nossos filhos, para encontrar com muitas pessoas que eles não iam encontrar se a gente não tinha convidado eles para ficar hospedados em casa. Então foi um tempo para as crianças aprender a conhecer pessoas diferentes do que nós, pessoas que eles não tinham oportunidade de hospedar pessoas. Então foi uma alegria para nossa família e para nossos filhos ficar à vontade e seja bem-vinda, né, para nossos visitas, que eles podiam sentir e tornarem pessoas especiais para nós, para nossa família. Então a gente tem muitas pessoas diferentes. Então foi uma experiência boa, tanto para nós e também para nossos filhos. Uma vez recebemos da África um irmão que era príncipe
príncipe. Ele tinha ligação direta com o rei, não me lembro, descendente ou parente do rei. E eu não sei se a Ângela lembra dele. E ele e a Ângela se deram muito bem. Ele gostou muito da Ângela e até eles assim entrosaram e começaram a conversar, e ele tentando assim ajudar, e foi muito bom, foi muito boa a experiência. Legal. O que é legal, assim, é que eu tô aqui com eles, mas eu já fiquei com eles aqui 17 dias nessa casa, né? Essa casa me hospedou em 2012. Foi em 2012 a primeira vez que eu vim aqui. E eu lembro que eu conheci a Priscila, Ana Priscila, que é a filha deles, a mais nova, das mulheres, né? A mais nova das mulheres. Eu conheci ela lá em Belém, no Pará. E eu falei pra ela quando eu conheci, eu tô indo pra Alabama ano que vem. Ela disse, não, vai pra Alabama não, Alabama não tem nada. Vai pra Boston. Meus pais moram lá, minha casa é lá e tal. Eu falei, então tá bom. Quando foi no outro ano, aí eu mandei mensagem pra ela no Facebook e falei, ô Priscila, eu tô indo pros Estados Unidos, lá em Huntsville, no Alabama. Posso passar uns dias na casa com você, lá em Boston? Aí ela, pode, mas eu não tô lá. Eu tô aqui no Brasil e os meus pais é que estão lá, mas eu vou falar com eles e eu tenho certeza que eles vão receber você lá. E aí os pais dela não me conheciam e aceitaram, né? Poxa, a Priscila pediu, a filha deles, ela é meio assim, né, agitada, animada, cheia das ideias, então, né, aceitaram. Conhece um monte de missionários, ela é muito missionária, todos os anos ela faz viagens missionárias, então algo que começou no avô, foi pro pai e continuou na filha, né? Uma geração de 3 gerações de missionários. Então eu vim pra cá e eles me receberam no aeroporto em 2012, quando eu vim. E foi maravilhoso, porque eu me senti em casa. Primeiro porque quando eu fui recebida por eles, eu não estava esperando, eu não sabia o nível de português. Eu nem tinha me tocado de que eles falavam português, por mais que eu sabia que eles tinham morado por 25 anos no Brasil, mas eu na hora não me toquei, né? E quando eu vi eles falando português, eu me senti tão feliz, tão bem, porque, né, já falavam ali fluentemente a minha língua e até hoje eles são fluentes, eles não perderam, eles podem ter perdido alguma coisa, né? Mas eles são fluentes, muito mais fluentes em português do que eu no inglês aqui, ó, me matando pra tentar melhorar. Mas eles me aceitaram, me receberam na casa deles, sabe? Me deram as roupas da piscina pra eu vestir quando eu tava com frio, porque eu não tinha assim, as roupas suficientes pro frio. Fomos passear e, enfim, eles foram maravilhosos. Me senti super em casa e muito amada e muito querida. E aí depois, aos poucos, fui conhecendo as histórias de missão, de hospedagem. Mas, enfim, aí eles estão contando a experiência que não foi a primeira, não foi em Nova Jersey, como eu falei, então foi no Brasil mesmo. Foi em Goiânia, no começo ainda do casamento. E ainda no começo do casamento deles, eles voltaram para os Estados Unidos, aí sim foram para Nova Jersey, onde vocês receberam, acho que 3, não sei quantas pessoas, mas receberam várias pessoas, inclusive, acho que foram 3 meninas. Você encontrou uma do Brasil que estava chorando em algum lugar. A Priscila falou alguma história assim que... Isso foi aqui. Já foi aqui? Não foi lá? Não foi em Nova Jersey? Foi aqui, é o nome dela. Ela mora aqui, mora perto da Ângela. A brasileira. Tá, mas aí então tem Nova Jersey e depois aqui em Boston. Como foi essas histórias de lá, de hospedagens aqui e lá? Como conciliar tanta gente dentro de casa? Tipo assim, como coordenar, como organizar uma visita de estar em casa, sendo que naquela época, hoje vocês praticamente moram sós. Tem o neto aqui que tá aqui, mas vocês têm 5 filhos. E na época, os 5 filhos estavam com vocês. Como é que vocês ainda conseguiram receber uma família, né, que já tinha 2 filhos, 3 filhos? Os filhos eram menores, né, quando eu morava em Goiânia, e muitas vezes a Ângela e a Priscila deixavam os hóspedes dormindo no quarto deles, né? E eles dormiam, não sei onde, no dormitório dos rapazes. E também a gente teve visita, sala de visita, então aí muitas vezes juntamos as crianças, né, deixamos as visitas. Exato, mas nem sempre tinha sala de visita. Lá em Goiânia a gente abriu uma porta que tinha uma sala que dava a entrada pelo exterior, e então a gente abriu uma porta para que tivesse acesso dentro de casa. Assim, era
Eram 4 quartos. E aí deu mais espaço para hospedar. Meu pai. Fizeram uma mágica, né? A mágica da hospedagem. Às vezes as pessoas podem dizer, eu não tenho como hospedar. Eles não tinham como hospedar. Mas eles fizeram isso de coração, né? E quantas pessoas vocês já receberam de quantos países? Que vocês lembram aqui, né? Tem um príncipe que não lembra de onde que Ele era da Gana, né? Gana? Eu acho que sim, Gana. sim. A maior parte foram brasileiros, americanos. Pessoas da África. vários países, né? Inglaterra. Inglaterra, é mesmo. Tem um casal, chegaram em casa da Inglaterra e eles tinham um filho e então chegou com aquele acento inglês, né? Então, apresentando os filhos e... This is my daughter. Esse menino, o nome dele é Pizza. Eu falei, mas pizza de comer é pita. A pita, é pizza. Ou seja, até pra vocês é difícil. O sotaque. Meu pai, o nome dele é pizza. É Pedro, que é Peter, que é Pedro. Pita. Meu pai, é muito difícil. Em inglês é pita. Os americanos falam Peter, e batizou R. Mas eles ficaram com a gente até eles arrumarem casa. E foi várias semanas que eles moraram em casa. Tinha 3 filhos, né? Não, teve 4. 4. A Paula era mais que eu. Meu pai, foi muita gente. Então, Mas eles vieram para ajudar na casa de menino de rua. Então eles moraram ali 1 ano, né? Em Goiânia, ajudando na casa de menino de rua. E eles foram uma bênção. e o marido da esposa dele, ele teve tatuagem no braço todo. E a gente, foi tempo que a gente não conhecia ninguém que teve tatuagem assim. Então, cada domingo ele vestiu uma camisa de manga Pra cobrir. tatuagem dele, mas foi tatuagem demais. Achei que quando era jovem ele achou bacana tatuagem, mas foi Antes demais. que ele conheceu o Senhor, né, tatuagem não era algo Ninguém bem teve respeitável. Na época, então ele não teria feito isso depois, né? Com certeza ele já fez depois de ser convertido. E qual foi um fato, assim, de todos esses anos que vocês lembram que pode ter sido mais engraçado, ou mais curioso, ou uma coisa super estranha que vocês lembram, assim? Teve um casal que vieram para ajudar na casa do Ju. E a esposa, ela achava que seria bom ensinar os brasileiros a fazer limpeza, faxina, como os americanos faziam. Ela voltou para o Brasil há um tempo. Aí a próxima vez, quando eles voltaram para o Brasil, ela teve vários mops, igualzinhos que os americanos usam. Então ela achava muito importante porque o jeito que o americano limpa a casa é o jeito certo, e não o jeito que os brasileiros fazem. Então, essa foi a tarefa dela, que ela achava muito importante ensinar os brasileiros a fazer igualzinho os americanos. O que é interessante, porque aqui no Brasil, eles jogam água. Dá muito mais trabalho. Joga água pra lavar o banheiro, lava a pia, lava o vaso, tem que dar maior trabalho pra limpar todo o vaso, sabe? Tudo com água, água sanitária. E aqui tudo se resolve com um bom lencinho. Passa o lencinho, passa o mão, rapidinho resolve. Então acho que ela tava querendo facilitar a vida do brasileiro. Fala, olha, vocês estão exagerando. Por outro lado, quando a gente vai para um país estranho, a gente tem que fazer como fazem lá. Não pode insistir de eles fazerem igual a gente faz. É verdade. Inclusive aqui, por exemplo, dependendo do material que tá a casa, se for jogar água nas coisas, talvez vai estragar. Vai estragar, exato. Então aqui é muito mais simples o lencinho mesmo. Tem de antibactéria, cloroca funciona aqui. O que mais? E qual foi alguma situação que vocês lembram que tenha sido, assim, engraçada? Eu sei. A Angela quer contribuir. Vem, Angela, que contar. A Angela também fala português perfeitamente, o sotaque dela já... Bem, eu ia dizer que realmente Ela tá parecendo aquele homem que o príncipe da África que ficou na nossa casa, ele ficou conosco, eu acho que foi alguns meses antes de nós mudarmos pro Brasil, de volta do Brasil aos Estados Unidos. E eu estava bem ansiosa sobre isso, e porque eu sempre tinha morado no Brasil, e era antes da nossa volta só de 3 meses, ou talvez foi antes da nossa volta permanente, eu não lembro. Eu só lembro que eu estava muito ansiosa sobre a nossa volta aos Estados
acontecimentos, porque eu não ia conhecer ninguém. E ele fez uma impressão muito grande em mim. Eu acho que Deus usou ele porque ele me disse tantas palavras de conforto, de confiança, me dando segurança que não, você vai fazer muitas amizades, as outras crianças vão gostar de você, você não vai estar só, você vai ter uma nova vida boa. E isso aliviou muito a minha ansiedade. É interessante quando eu era assim pré-adolescente, né, e nessa idade os seus pais falam a mesma coisa, mas você não dá valor às coisas que seus pais falam. Mas quando uma outra pessoa em estrangeiro fala a mesma coisa, você presta atenção. E eu tô experienciando isso atualmente, porque os meus filhos também são adolescentes e estão nessa idade. Mas a mais engraçada foi, eu não lembro o nome dele, ele era um americano, e infelizmente os americanos têm um pouco de uma reputação de ser um pouco rude, ou assim, você pode ver, talvez eles não são rude, mas eles dizem o que eles pensam, são honestos demais, vamos dizer, às vezes. Então um homem ficou com a gente e eu não lembro o que o nosso cachorro estava fazendo, mas quando ele acordou de manhã e alguém cumprimentou ele e perguntou ele como é que ele estava, ele disse, ou o cachorro sai dessa casa ou eu saio dessa casa. Ele não ficou revoltado com... Eu não sei o que o cachorro fez durante a noite, mas ele não dormiu. E ele disse, ou eu vou dormir em outro lugar, ou o seu cachorro dorme. Eu não sei, o que você fez com o cachorro? O cachorrinho era novo, então ele chorou a noite toda. Aí, na minha opinião, olha, esse homem tem que sair da nossa casa. Sim, óbvio. Obrigada. Gente, é cada uma, né? O nome do príncipe era AI. AI, artificial inteligência. Aquele tempo não tinha inteligência artificial. O que mais? Já contamos, um fato bem inusitado, né? E que dica vocês dão pra hospedagem, por exemplo, assim? Com o tempo vocês foram aprendendo que tinha algumas coisas que você pode avisar pra pessoa e tem algumas coisas que você abre mão. Porque de qualquer jeito você abre um pouco de mão da sua privacidade. Exato. E o que vocês aprenderam nesse tempo? Porque, à luz da Bíblia, é claro, a gente tem que tratar todo mundo bem. Mas não necessariamente precisa hospedar por muito tempo. E não necessariamente precisa... Você não pode anular assim mesmo, né? Então, qual é a dica que vocês dão sobre a hospitalidade? Quais são as coisas que são mais difíceis, mas tem que ser dito? E o que é mais fácil e o que é mais legal de hospedar? Eu sempre procurava fazer comida que eu acreditava que a visita ia gostar. Em vez de fazer comida americana, eu fazia arroz e feijão, né? Que eles são acostumados a estranhar. Isso me fez lembrar de uma vez minha mãe hospedou uma senhora com seu filhinho. Deve ter tido uns 4, 5 anos. E a senhora apareceu de repente na casa da minha mãe. Então era na hora do almoço, então sentaram à mesa. Mamãe convidou eles para almoçar juntos, né, com a família. Sentaram à mesa, ela colocou comida. Aquele dia era comida americana. Então colocou seu pai no prato. gostava de batata. Colocou comida no prato do menino e depois de um tempo ele olhou e disse: mãe, eu quero comida. Aquilo não era comida. Comida pra ele, coitadinho. Aí fomos no vizinho, pegamos arroz e feijão, aí ele comeu. Mãe, eu quero comida. Queria ter uma sinceridade, né? Mas realmente a gente perde um pouco da privacidade, né, quando tem visita em casa. Mas faz parte de hospedar, como a Bíblia nos encoraja para ser hospitaleiros, né? Engraçado, uma vez o irmão, ele estava falando sobre aquela passagem de ser hospitaleiro e disse: isso quer dizer fazer visita ao hospital. Não hospitaleiro, né? Hospitaleiro, aquele que visita no hospital. Não. Mas Deus dá graça, né? Às vezes nós passamos algumas experiências com visitantes meio difíceis, né? Mas Deus sempre dava graça e eles saíam rápido, não demorava tanto. Antes que começasse a ficar ruim, pior. Aquele rapaz que ficou hospedado em casa, eu acho que era mais pessoas, não? 3 ou 4. E quando eles foram embora, aí estava muito alto, que ele ligou para África e foi
tudo jogado na nossa Não. conta. Agora eu lembro. Mas ele é muito grande. Meu pai, ele Acho mandou. que ele achou que a gente era muito rico, porque a gente era americana. Só pode ser, né? Meu Mas pai ele do céu. aproveitou bem a gente. Era só falar assim, olha, é que a ligação não tá incluída na hospedagem. Ele mandou o dinheiro depois? Não, Nunca mandou. Nem sabia que ele estava ligando para África. É, Gente, ele conversou à vontade. meu pai, mas faz tu tá com saudade da África? Tu devia estar lá, entendeu? Fala assim, eu tô aqui, aí vivo ligando pro Brasil, não faz sentido. Se bem que hoje é diferente, hoje é tudo hoje na internet, né? Então, mas antes, sem noção, gente. Meu pai, vocês oraram a Deus, agora manda a provisão pra eu pagar essa conta, porque a pessoa me deixou uma conta altíssima. Então, assim, vocês deixam de dicas assim, avisa ao visitante algumas coisas pra facilitar a comunicação de olha. Ligação não tem mais, né? Hoje em dia não tem. Vocês têm telefone fixo? Eu não estou lembrando de alguma coisa no momento, mas a atitude de ser generoso e abrir o coração, abrir algo importante, porque Deus abre seu coração para nós, Ele nos recebe do jeito que nós somos, né? E a gente tenta fazer o mesmo com os outros. E você, Panto, de tudo que você já aprendeu sobre hospedagem, o que te deixa mais feliz e o que você acha que... Quais são as dicas que você daria para ter uma hospedagem assim mais tranquila, para alguém que quer hospedar? Eu acho a coisa mais importante é abrir o coração para receber pessoas do jeito que eles são, né? Porque realmente a gente está servindo o Senhor, servindo o próximo que aparece em casa. Mesmo tem vezes que a gente tem pessoas que a gente nem sabia que ia chegar. Então, Foi um pouco assustador. foi. E muita dessa gente a gente não conhecia, né? Porque alguém que vem para hospedar, que a gente conhece, que É de diferente. família, ou, por exemplo, quando morávamos em Goiânia, vinha os jovens de Matão para nos visitar, na alegria, recebê-los e hospedar. Porque já eram a gente amigos que conhece. conhecia. Mas quando não conhecia, não tinha ideia de quem era É aquela mais pessoa. difícil, né, para você cruzar e ser amigável, mostrar uma coisa sincera. É isso, pessoal. Então, assim, muito obrigada. Aproveito para agradecer. É tanto carinho. Eu sempre me senti muito amada, muito acolhida, né? Às vezes que vocês me receberam aqui. A Priscila, né? Que a gente morou juntas por 3 meses. Então, outras pessoas acolheram a gente. Então, foi muito legal. E agora, agora eu tô passando uns dias com ela, também a Priscila. E ela tem uma roommate, né? Ela é uma pessoa que ela divide a casa, uma amiga que ela divide a casa. E as duas estão me hospedando nesses dias. Eu tive a grata surpresa de pelo menos a amiga que divide a casa também tá feliz, assim, ficou feliz de ter dividido comigo, então quer dizer que eu não fui tão ruim assim. Talvez eu tenha acertado alguma coisa, quem sabe eu pego um depoimento dela ao final pra ela dizer assim, olha, espero que, assim, volta, demora pra voltar, ou de repente, né, mas ela até brincou, né? Ela falou assim, se ela quiser voltar em maio pra gente dividir a casa, é ótimo, eu achei ótimo, se ela tá com o coração assim bom, então quer dizer que foi uma experiência boa, né, valeu a pena. É isso, muito obrigada a vocês. É isso. Prazer. Amém. É isso. Bora ver se gravou. Se não gravou, gravou.